Hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens no livro de Efésios. Foram 3 meses que nós expomos esse livro e eu espero que cada um de vocês que pôde participar dessa série tenha sido edificado com aquilo que a palavra de Deus ela traz para as nossas vidas. O livro de Efésios ele é um livro extremamente importante e ao mesmo tempo ele é um livro extremamente prático, porque não só nós podemos aprender com as doutrinas que ali estão contidas naquele livro, mas podemos aprender também com a forma prática que Paulo ensinou aqueles irmãos na cidade de Éfeso a estarem praticando todos aqueles ensinos que Paulo estava escrevendo para aqueles amados irmãos. Depois que Paulo ele ensinou várias doutrinas, ou pelo menos ele escreveu várias doutrinas nos primeiros 3 capítulos, como nós vimos, falando a respeito do plano de Deus, falando a respeito daquilo que nós somos em Cristo, porque Efésios vai tratar exatamente da nossa verdadeira identidade ao Cristo. Já falamos inúmeras outras vezes que a nossa identidade não é aquilo que nós somos, não é aquilo que nos rotulam, não é aquilo que dizem que nós somos, mas a nossa verdadeira identidade em Cristo é que nós somos, como nós vimos ao longo desses domingos, somos abençoados, somos filhos de Deus, somos adotados na família dele, somos justificados, somos redimidos, enfim, vemos várias coisas que demonstram, que caracterizam realmente a nossa verdadeira identidade. Então Paulo, nos primeiros 3 capítulos de Efésios, ele está ensinando, falando a respeito daquilo que nós somos, e a partir do capítulo 4, versículo 1, até o último versículo que nós estudamos no domingo passado, ou seja, capítulo 6, versículo 9, de 4:1 a 6:9, Paulo então ele começa a dizer para aqueles amados irmãos como é que eles deveriam aplicar em suas vidas os ensinamentos que ele havia passado através daqueles primeiros 3 capítulos. Então Paulo ele vai falar várias coisas, e aqui nós expomos essas coisas, como por exemplo, santidade, não mentir, maridos amem as suas esposas, esposas sejam submissas a seus maridos, falamos sobre servos, falamos sobre filhos e pais, enfim, Paulo, depois de ensinar, ele diz que nós devemos praticar aqueles ensinos. E agora então no final do livro, olhando ali para o nosso texto, que nós vamos considerar hoje à noite, que se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 24, esses últimos versículos agora, então, Paulo ele vai falar sobre uma batalha espiritual. Paulo ele vai falar sobre uma guerra. Paulo ele vai dizer que nós, cristãos, estamos inseridos numa guerra. E pensando nisso, nós podemos afirmar que em Cristo nós somos vitoriosos, ou em Cristo eu sou vitorioso. E pensando que essa guerra é uma guerra árdua, ela é uma guerra que todo cristão ele tem que lutar, ele tem que batalhar. Nós precisamos estar atentos para algumas coisas que Paulo nos alerta aqui através desse texto. E primeiramente então vamos fazer a leitura de Efésios capítulo 6, o versículo 10 até o versículo 24. E Paulo então no início aqui ele começa falando no versículo 10 quanto ao mais, ou seja, aquilo tudo que foi dito, aquilo tudo que foi ensinado, aquilo tudo que Paulo exortou que aqueles irmãos deveriam praticar. E aí Paulo ele diz então, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-los de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho,
pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, mais uma vez a Tua palavra está aberta, Senhor. Queremos Te agradecer pela oportunidade de podermos livremente estudar ela. Oramos para que o Senhor esteja falando ao nosso coração, através daquilo que vamos estar conversando hoje à noite. Que possamos estar aprendendo, Deus, aquelas verdades que estão contidas aqui nesse texto. E ajuda-nos também, Deus, a cada dia estarmos entendendo o Teu propósito para as nossas vidas e também que possamos estar obedecendo ao Senhor naquilo que somos chamados a obedecer. Muito obrigado. Oramos e agradecemos assim em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, olhando para esses versículos aqui que Paulo está falando para aqueles irmãos que se encontram lá na cidade de Éfeso, Paulo está dizendo que o verdadeiro cristão que nós encontramos nesses primeiros capítulos de Efésios, e que ele é o cristão que vive uma vida controlada pelo Espírito Santo, como Paulo vai descrever também no capítulo 4, 1 até o capítulo 6, versículo 9. Paulo ele vai dizer que esse cristão, que essa pessoa que é filha de Deus, essa pessoa que já entregou a sua vida a Jesus, que crê em Cristo como seu único Senhor e Salvador, Paulo ele vai dizer que essa pessoa, ela está numa batalha espiritual. Como aqui nós vemos descrito aqui nesses versículos que lemos. Esse cristão, ele está numa batalha espiritual, está numa guerra espiritual. Agora, por favor, eu não estou me referindo a uma batalha espiritual como aquela batalha espiritual que nós vemos pregada hoje em dia. Ou seja, aquela batalha espiritual que você tem que amarrar demônios, aquela batalha espiritual que você tem que dominar os demônios territoriais que existem na cidade. Não estou falando desse tipo de batalha espiritual, até porque eu nem encontro base bíblica para fazer esse tipo de afirmação. Mas eu me refiro à batalha espiritual, é aquela luta, aquela guerra que Paulo está falando aqui, dizendo que nós temos que permanecer firmes, que nós temos que permanecer alertas. Agora, existe um grande perigo, ou nós podemos correr grande perigo, se nós não estivermos atentos a essa luta que nós estamos lutando, a essa batalha que nós estamos enfrentando. Irmãos, a vida cristã, ela não é e está longe de ser um período de férias aqui nessa terra. A vida cristã está longe de ser um tempo de descanso que nós temos aqui nessa terra, irmãos. Por favor, se nós tivermos a ideia de que a vida cristã é aquele período tão gostoso, que a igreja está reunida, que estamos louvando, adorando a Deus, isso faz parte. Mas se acharmos que a vida cristã é somente isso, nós vamos estar enganados. Porque a vida cristã é uma batalha, é uma guerra. A vida cristã ela não é uma ilha de descanso, mas é uma arena de lutas. Essa é a realidade. E não existe pessoa neutra nessa guerra. Não existe acordo de paz nessa guerra. Existem na realidade somente dois grupos. Aqueles que estão alistados no exército de Deus, ou aqueles que estão alistados no exército de Satanás, no exército do diabo. Essa é a realidade. E isso é o que nós podemos ver no texto bíblico, isso é o que nós podemos ver na palavra de Deus. Não há meio termo. Não há pessoas que não são filhas de Deus, mas também não são filhas do diabo e ficam no meio termo. Não existe isso. Ou nós estamos alistados no exército de Deus, lutando essa guerra, batalhando essa batalha, ou você está alistado no exército do diabo, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, sendo escravo do que o diabo muitas vezes tem feito na vida das pessoas. Paulo encerra então essa carta com uma advertência a respeito dessa batalha, e ele dá instruções sobre como vencer essa batalha. Cristo ele nos concede a armadura necessária para combater o adversário e opor-se a ele.
Como falei antes, há alguns perigos que nós temos que estar atentos, e principalmente são duas atitudes perigosas que nos rodeiam e que nós precisamos cuidar. A primeira delas é subestimar o inimigo. Esse é um grande perigo que os crentes eles correm. Subestimar o inimigo, não conhecer seu poder, suas estratégias e sua malignidade. Não subestime o inimigo, não subestime o diabo. Não pensa que o diabo é bonzinho. Lembra de uma propaganda anos atrás, ou muito tempo atrás, que a RBS veiculava? O amor é a melhor herança, cuide das crianças. Hein? Não te chamou a atenção de um diabinho sendo tão bonzinho, cuidando do seu bebezinho diabo? Irmãos, o diabo não é isso que a mídia passa. O diabo não é aquela figura simpática, como muitas vezes as pessoas acham que é. O diabo, ele é nosso inimigo. E a palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então não subestime o poder do inimigo. Não subestime o diabo. Cuidado, cuidado. Tem pessoas que até creem que o diabo não existe. Tem pessoas que até creem que o diabo é apenas uma figura de linguagem usada pela Bíblia para assustar os crentes. Cuidado, isso não é verdade. Não subestime o inimigo. Mas o outro risco, o outro perigo que nós corremos é superestimar o inimigo. Ou seja, falar mais do diabo do que de Deus, dar mais ênfase ao diabo do que a Cristo. Há pessoas que só falam no diabo. Há pessoas que só falam em demônios. Há pessoas que eu não sei onde conseguem tanta corda para amarrar o diabo. Há pessoas que tudo que falam, eu sou o diabo. A pessoa está dormindo no culto, é o demônio do diabo. É o diabo que está fazendo a pessoa dormir. A pessoa tem um problema de saúde, não, é o diabo que está fazendo com que aquela pessoa fique doente. E aí tudo gira em torno do diabo. E aí superestima o poder do inimigo. Irmãos, nós cremos em Cristo. Jesus Cristo, ele já venceu o diabo e os seus demônios, triunfando deles na cruz. Nosso Deus, ele é um Deus vitorioso. Nosso Deus, ele é um Deus que não teme o inimigo. E a palavra diz que nós temos um Espírito de Deus habitando dentro do nosso coração. Dois perigos, duas atitudes que são perigosas. A primeira delas é subestimar o inimigo. Isso aí não é nada. Isso aí o diabo nem existe. E a outro problema, a outra atitude perigosa é superestimar o inimigo. Ou seja, achando que o diabo tem até mesmo mais poder do que Cristo. Temos que ter cuidado, tanto com um como com o outro. Agora, se é verdade que nós estamos numa batalha espiritual, porque é exatamente o que Paulo está falando aqui. Se Paulo está falando do uso de uma armadura, você só vai usar uma armadura para uma guerra. A figura da armadura que Paulo usa aqui, ele usa pensando isso numa guerra. Você não vai usar uma armadura para fazer um passeio. Você não vai usar uma armadura para fazer uma visita na casa de alguém. Você vai usar uma armadura, você vai usar equipamentos, você vai usar armas, porque você está em guerra, porque você vai para uma guerra. E por isso Paulo, então, ele usa a figura da armadura. Agora, se é verdade que estamos numa guerra, se é verdade que não podemos subestimar o inimigo, nem superestimar, a pergunta é, como é que podemos ser vitoriosos nessa guerra? Como é que podemos vencer essa batalha? Como é que podemos enfrentar esse inimigo à altura? E é sobre isso que eu rapidamente quero falar hoje à noite. Eu quero sugerir 3 ações para nós enfrentarmos, para nós lutarmos essa batalha. A primeira delas é conhecer o inimigo. Se não podemos subestimar o inimigo, então nós temos que conhecer o inimigo. Quem é o meu inimigo? Com quem é que eu tenho que travar a luta? Quem é o inimigo a ser batido? Temos que ter esse conhecimento. Você precisa saber quem que é o inimigo que está enfrentando. Paulo, ele fala lá no versículo 11 que nós temos que estar firmes contra as ciladas do diabo. Nós temos que estar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, ele arma ciladas.
e pega muitas vezes os cristãos. O diabo, ele coloca ciladas na frente dos cristãos para que eles venham a cair. Irmãos, não precisamos pensar muito. Pensa só um pouquinho. Quantos cristãos você conhece que caíram nas ciladas do inimigo? É uma amizade lá fora que procura te levar, te afastar de Deus. É uma bebida que a pessoa começa, daqui a pouco está dominada por ela. São pessoas que tentam te arrastar cada vez mais para longe de Deus. É o que Paulo está falando. Nós temos que estar firmes contra as ciladas do diabo. Ora, o diabo tem ciladas para quem? Para os filhos de Deus. Para aqueles que creem em Cristo. Para isso ele quer colocar ciladas. Mas olha o versículo 12, quando ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta, irmãos, presta atenção, a nossa briga não é com pessoas. A nossa luta não vai se travar na questão humana. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas Paulo diz que a nossa luta é contra os principados e potestades. É contra Satanás e seu exército. É uma luta espiritual, não é uma luta física. Contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. Portanto, irmãos, o inimigo contra quem nós lutamos nessa batalha é um inimigo invisível. Você não vai ver o diabo fisicamente. O nosso inimigo é invisível, como nós lemos no versículo 11 e 12, especialmente no 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo, contra forças espirituais do mal. Aqui Paulo não está falando de uma pessoa, mas Paulo está falando de um inimigo que é invisível, de um inimigo que vai armar cilada para quando você estiver caminhando, ele te pegar no contrapé. Ele está toda hora tentando nos atacar. O diabo está toda hora tentando nos derrubar. Nós temos que saber que o diabo e seus demônios, eles são nossos inimigos. Nós temos que saber que eles querem nos derrotar. Não são as pessoas, embora que muitas vezes o diabo use as pessoas, mas os nossos inimigos não são as pessoas. Às vezes nós lutamos contra as pessoas, nós odiamos, nós agredimos, nós ferimos, mas essas pessoas não são nossos verdadeiros inimigos. Nosso verdadeiro inimigo, ele é invisível, ele é um inimigo espiritual. Nós não podemos lutar contra ele com armas carnais. Não tem como. Se nós formos na base da nossa força, se nós formos enfrentar esse inimigo invisível na base da nossa sabedoria humana, nós vamos ser derrotados. Enquanto que os crentes brigam entre si, enquanto que as igrejas se dividem por questões tão tolas, o inimigo está ganhando campo, o inimigo está ceifando vidas, o inimigo está destruindo igrejas, o inimigo está destruindo famílias, e os crentes estão lá, brigando entre si. Os crentes estão lá, não gosto desse hino porque ele é muito rápido, não gosto daquele hino porque ele é muito lento. Hoje eu não quero ir no culto porque está muito frio. Mas agora para ir no culto está muito quente. E a gente fica reclamando, a gente fica murmurando. Enquanto que o diabo, que é um inimigo invisível, ele está trabalhando, ele está ceifando vidas, ele está levando pessoas à tristeza, ele está levando pessoas à miséria. E nós brigando, e nós aí discutindo, e nós aí achando que eu tenho direito, enquanto o diabo está dando um baile nos cristãos e nas igrejas evangélicas. Isso é muito triste e muito sério o que acontece em nossos dias hoje. Há quem disse que o padrão da igreja evangélica tem caído, e tem caído e muito. Ano passado eu estava lecionando no PDM e sugeri para minha turma que nós lêssemos um livro para a matéria. Aquilo causou um furor. Meu Deus do céu, ler um livro. Como é que eu vou ler um livro? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, é demais ler um livro. Irmãos, se nós não temos condições de ler um livro,
se nós não temos condições de ler a palavra para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, como é que nós vamos lutar com um inimigo que arma ciladas e que é invisível? Como é que nós vamos lutar? Nosso inimigo, ele é invisível, mas nós temos que saber também que o nosso inimigo, ele é astuto. Exatamente a astúcia dele se dá quando ele está armando, preparando ciladas. Exatamente a astúcia do nosso inimigo é querer nos pegar no contrapé, e muitas vezes a gente não consegue entender e ver o que é que o inimigo está fazendo. Ele age dissimuladamente, assim como uma serpente. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz, já ele tenta enganar as pessoas, levando-os a duvidar da palavra de Deus. Esse inimigo, ele nos ameaça, intimida e ele nos destrói. Quantas pessoas são enganadas e destruídas, procurando soluções para suas vidas, seus problemas em centros espíritas, em terreiros de umbanda? Quantas pessoas vão atrás dessas coisas? Algum tempo atrás eu conheci um rapaz, o nome dele era Roberto. Ele era presidente dos umbandistas do Vale dos Sinos. E eu conheci ele, comecei a conversar com ele, e eu tinha um livro que falava sobre Umbanda. O que trata a Umbanda, o que é isso, à luz da palavra de Deus. E eu pensei, eu vou emprestar esse livro para esse camarada. E eu emprestei o livro para esse cidadão, Roberto, que era o presidente dos umbandistas aqui do Vale dos Sinos, cuja sede, na época, não sei se ainda é hoje, era lá na Santo Afonso. Passou um tempo, não encontrei mais ele, passou mais um tempo ainda, um dia eu encontrei ele, e ele veio e disse assim, quanto que custa o livro? Eu disse, olha, por que está perguntando? Tu perdeu o livro? Aconteceu alguma coisa? Não, é que é o seguinte, eu queimei o livro. Eu disse, como assim tu queimou o livro? Eu queimei o livro. Eu li o livro, tá? Mas eu fiquei tão enfurecido que eu queimei o livro. Quanto é o livro eu quero te pagar? Eu disse para ele, não precisa me pagar o livro. Eu espero que de alguma forma Deus tenha trabalhado no teu coração com a leitura desse livro. Não precisa me pagar. As pessoas buscam soluções para a sua vida onde o inimigo está agindo. É como se o diabo dissesse, vem a mim que eu vou te ajudar. Vem a mim que eu vou te orientar. Vem a mim que eu vou te tirar do teu problema. Seja financeiro, seja saúde, seja relacionamento, seja familiar. E as pessoas estão indo. Por quê? Por causa da astúcia com que o inimigo consegue ganhar das pessoas. Então nós temos que conhecer o inimigo que nós estamos lutando. Ele é um inimigo invisível, ele é um inimigo astuto, ele é um inimigo maligno. Ele é um inimigo maligno. A Bíblia chama ele de diabo, de Satanás, de assassino, de ladrão, de mentiroso, de tentador. O intento dele, como falei antes, é roubar, matar e destruir. O diabo, ele sabe que ele já está sentenciado à perdição eterna, só que ele quer levar consigo homens e mulheres, arrastando-os para o inferno. O nosso inimigo também, ele é persistente. O versículo 13 aqui do nosso texto, nós vemos: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres permanecido tudo, permanecer inabaláveis. Resistir no dia mau. Ele é persistente, ele vai persistir em te atacar. Ele vai persistir em querer te derrubar. Enquanto ele não atingir os seus objetivos, ele vai te perseguir. Você já viu um mesmo exército se atacando um ao outro? Isso não acontece. Então o diabo, ele vai persistir em te atacar. Ele vai persistir em tentar te derrubar. E ele vai sempre nos atacar. E Paulo diz que nós temos então que resistir. Nós temos que resistir. Quando o diabo e seus demônios eles são derrotados, eles vão voltar com novas estratégias para te derrubar. Por isso, Tiago também nos alerta, e alerta aos leitores a resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. O diabo, ele é persistente nos seus intentos
contra os filhos de Deus. Então, conhecer, irmãos, o nosso inimigo, não subestimando o poder dele, vai sim nos ajudar a ser vitorioso nessa batalha. Essa é uma primeira ação, é conhecer o inimigo, saber que ele é invisível. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra os espíritos do mal. Essa é a nossa luta. Ele é astuto, ele vai armar ciladas para te derrubar, ele é maligno, ele quer ver a tua destruição, e também ele é persistente, ele vai sim sempre procurar te derrubar. Temos que conhecer o nosso inimigo. Essa é uma primeira ação que nós temos que tomar nessa batalha. Tem que estar esperto, temos que estar atentos, porque senão o inimigo, ele ganha campo e ele vai ter vitórias. E infelizmente, irmãos, infelizmente, nós vemos muitos crentes destruídos. Infelizmente, nós vemos muitos cristãos que, por não conhecer o inimigo, talvez até por subestimar o poder do inimigo, hoje estão com vidas destruídas, estão com famílias destruídas. Essa é a verdade, esta é a realidade. Eu e você certamente conhecemos pessoas que são crentes, mas que estão com uma vida arruinada por causa do inimigo, que é o diabo. A primeira ação. A segunda ação é conhecer o equipamento que nós temos à disposição para guerrear, para lutar contra esse inimigo. Tão importante é conhecer o inimigo, como também conhecer o equipamento que está à nossa disposição. O versículo 14 até o 17 vai falar desse equipamento, dessas armas que estão à nossa disposição. Agora imagina você numa guerra, mas não sabe usar um fuzil. Imagina você indo para uma guerra, mas não sabe jogar uma granada. Você acha que a granada simplesmente é pegar ela e jogar. Não, se você não cuidar, você vai ser morto pela tua própria arma. Se tu não souber usar o equipamento, o armamento, de nada vai adiantar. Nós precisamos também, nós estamos numa guerra, então nós precisamos conhecer qual é o equipamento que está a nosso dispor. Quais são as armas que eu tenho para lutar nessa guerra? Já que ela não é carnal, mas sim espiritual. Se ela não é carnal, não adianta eu andar com 38 na cintura, não adianta eu andar com uma faca de Rambo na cintura, porque a minha luta ela não é carnal, ela é espiritual. Mas então quais são as armas que eu tenho que usar? E é isso que Paulo vai tratar aqui nos versículos 14 a 17. Certamente muitos de vocês, se não todos, já ouviram aquele filme O Resgate do Soldado Ryan. E numa das cenas que aparece naquele filme, tem um soldado lá que ele tem medo, ele é medroso, ele fica numa trincheira enquanto a guerra está lá. E mal ele sabe usar o seu fuzil. E quando eu olho aquela cena, eu fico pensando, quantos cristãos estão na guerra, só que estão com medo de enfrentar o inimigo? Quantos cristãos estão com o equipamento, mas simplesmente pegam o equipamento? Para que serve isso aqui? O que eu faço com isso aqui? Precisamos conhecer o equipamento que está à nossa disposição. Conhecer esse equipamento, ele é fundamental para a nossa vitória. Conhecer o equipamento é importante para lutarmos nessa batalha. Nesse combate, Paulo ele se referiu a essas armas para a nossa guerra. Algumas dessas armas que estão colocadas aqui, elas são ofensivas, visando ao avanço progressivo do Evangelho, visando a atacar. São armas ofensivas. Outras que nós vemos descritas aqui no texto, elas são armas defensivas, destinadas a nos proteger do nosso inimigo, dos seus ataques. E vamos dar uma olhada quais são essas armas que nós precisamos conhecer, que estão à nossa disposição. E a primeira que Paulo vai falar aqui no versículo 14, ele diz: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Outras traduções vão falar sobre o cinto da verdade. Na época, o soldado ele vestia uma túnica larga,
E antigamente os combates entre os exércitos não eram como os combates de hoje, mas eram combates mano a mano, eram combates homem a homem. E isso então, quando o soldado usava aquela túnica larga, isso atrapalhava ele na luta. Isso até era um perigo para ele lutar. Por isso ele precisava de um cinto para amarrar aquela roupa, deixar aquela roupa apertada no seu corpo, para ele poder ter liberdade de movimento com espada, enfim, para ele poder lutar. Quando Paulo está dizendo que nós devemos nos cingir com a verdade, ou com o cinto da verdade, Paulo está dizendo que nós devemos falar a verdade, nós devemos andar na verdade, nós devemos viver na verdade. A verdade, ela é força integrante na vida de um crente vitorioso. O homem que anda na verdade, com uma consciência limpa, ele pode enfrentar sim o inimigo, sem medo. A verdade, ela é uma arma que está à nossa disposição. Devemos usá-la, devemos viver na verdade, devemos conhecer a verdade. É a primeira arma que Paulo vai falar, mas ainda no versículo 14, ele também vai falar, além do cinto da justiça, cingindo-vos com a verdade, ele vai falar também de vestindo-vos da couraça da justiça. Essa peça da armadura, feita de metal, cobria o soldado do pescoço até o peito, protegendo assim o seu coração e também todos os seus órgãos vitais. E esse é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo. Paulo já falou isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, ele já mencionou isso. A couraça, ela representa uma vida de santidade. Sem a justiça de Deus e a santidade, não tem defesa contra o inimigo, não tem defesa contra as acusações do diabo sobre a nossa vida. Quando nós dizemos sim ao pecado e não à justiça, nós estamos perdendo a batalha espiritual. Nós precisamos rapidamente nos arrepender, abandonar o pecado e progredir na justiça de Deus. Todo crente, ele é revestido com a justiça de Deus, mas nós devemos também manifestar integridade em nossa vida diária. Quando a nossa consciência ela está livre de ofensas contra Deus, contra as pessoas, contra os homens, o diabo ele não tem do que nos acusar. A Bíblia diz que o diabo ele é o nosso acusador. Mas quando você está buscando viver uma vida de santidade, buscando viver uma vida de justiça em Deus, o inimigo ele não vai ter o que te acusar. A nossa justiça posicional em Cristo, ela também tem que se tornar uma justiça prática no nosso viver diário. Paulo então fala desse equipamento que nós temos que conhecer e fazer uso. Ele está falando do cinto da verdade, da couraça da justiça. No versículo 15 ele vai falar do calçado do Evangelho. Os soldados romanos, eles usavam uma sandália com cravos na sola para que eles pudessem ter segurança na caminhada ou na corrida por lugares escorregadios e difíceis. Irmãos, se nós queremos ficar firmes, de pé na luta, nós precisamos calçar com o Evangelho. Nós precisamos estar firmes no Evangelho. A ideia aqui é de estar de prontidão para levar as boas novas da paz a todos aqueles que realmente precisam ouvir de Cristo Jesus. Calçado do Evangelho. Ele ainda vai falar também do escudo da fé, no versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, esse era um escudo grande que o soldado ele usava para se proteger contra as investidas do inimigo. Esse escudo ele era feito de madeira e coberta por um couro curtido. Uma das armas mais terríveis dos inimigos era lançar dardos inflamados contra o exército, contra aqueles que eles estavam lutando, que eram flechas ou dardos, como diz aqui a Escritura, que muitas vezes quando pegavam em outros soldados, matava, incendiava. Eram os dardos que eram lançados contra aquele exército. E eu acho muito interessante porque Paulo faz exatamente essa analogia, porque ele diz que o diabo ele lança os seus dardos malignos contra quem? Contra o exército de Deus. Por
Por isso nós precisamos ter um escudo para nos defender também. Por isso o soldado da época, esse equipamento era extremamente importante para ele, porque ele precisava se defender dos dardos inflamados que eram jogados contra ele. Quais são os dardos inflamados que o diabo lança contra os filhos de Deus hoje? São mentiras, são pensamentos de vinganças, são dúvidas, são ciúmes, são críticas, fofocas, murmurações. Se nós não apagarmos esses dardos pela fé, como diz o texto, certamente nós vamos ser derrotados. E com isso vamos estar desobedecendo ao nosso Deus. O escudo da fé, um equipamento muito importante para nós usarmos nessa batalha espiritual, nessa guerra. Nossa fé, diz a palavra de Deus, vence o mundo. E a nossa fé ela tem que estar em Cristo Jesus. Ainda também tem outro equipamento que é o capacete da salvação. No versículo 17, Paulo fala também, tomai também o capacete da salvação. O capacete protegia a cabeça do soldado, e que era sempre o principal alvo do inimigo nas batalhas. Agora é importante salientar aqui que Paulo está falando para crentes, portanto ele não está falando aqui a respeito de obter salvação. Paulo não está pregando, não está falando a respeito de se ter a salvação, mas Paulo, quando fala do capacete da salvação, ele está justamente falando do cuidado que nós temos que ter com as estratégias que o inimigo usa, muitas vezes tentando atingir a nossa mente, tentando atingir o nosso pensar. Esse cuidado nós temos que ter. Satanás, ele deseja atacar a mente, e é uma das estratégias que ele usa. Essa peça da armadura, então, fala de uma mente controlada por Deus. Quando Deus controla a nossa mente, Satanás ele não pode nos levar a fracassar. O cristão que estuda a palavra de Deus, ele está firmado na Bíblia e constantemente vai ter a sua mente renovada. Se você quer ter uma mente renovada, tem que mergulhar na palavra de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2, Paulo já estava falando sobre isso. E a última arma, então, que faz parte do nosso equipamento e que nós precisamos conhecer, que é uma arma de ataque. Paulo, então, vai falar sobre a espada do Espírito. Versículo 17, o mesmo versículo que ele está falando sobre o capacete da salvação, ele também fala, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Nós podemos vencer os ataques do diabo através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a única arma necessária que nós precisamos conhecer para usar ela contra os ataques do inimigo. Foi assim que Jesus venceu o diabo lá no deserto, com a palavra de Deus. E nós podemos obter vitória também quando nós entendemos e praticamos a palavra de Deus em nossa vida. Por isso, irmãos, que seguidamente nós repetimos a importância de se conhecer a palavra de Deus. Por isso que nós repetidas vezes nós instruímos a igreja sobre estudar a palavra de Deus. Porque é conhecendo a palavra de Deus que nós vamos poder enfrentar essa batalha, conhecer o nosso inimigo, lutar com as armas corretas nessa batalha. É tão triste saber como muitos cristãos simplesmente deixam a Bíblia de lado. É muito triste saber quantos cristãos preferem dar ouvidos a certas doutrinas do que realmente ver se é de fato isso que a Bíblia está falando. É muito triste ver cristãos que não sabem manusear a palavra de Deus. Como eu falei antes, é a mesma coisa de um soldado ir para a guerra e não saber usar a espada. Vai se cortar. Se eu não sei usar a espada, eu não posso ir para uma guerra. Se eu não sei usar a palavra de Deus, como é que eu vou guerrear nessa batalha? Então é importante, sim, nós termos disciplina no conhecimento das Escrituras. Quanto tempo tu gasta estudando a palavra de Deus diariamente? Quanto tempo tu gasta
conhecendo mais da palavra de Deus. Revistas, jornais, a gente arruma tempo para ler, não é verdade? A gente arruma tempo para poder estar instruído a respeito do que está acontecendo no nosso país. A gente vai ler uma revista, a gente vai ler um jornal, a gente vai assistir um jornal, a gente tem tempo. Mas muitas vezes nós não dispomos de tempo para conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós mal e mal conhecemos alguns livros da Bíblia. Muitas vezes nós não sabemos nem citar um versículo de cor da Bíblia. Como é que nós vamos poder enfrentar um inimigo se nós não sabemos nem usar a espada que vai poder enfrentar esse inimigo? Então, irmãos, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus é um requisito indispensável para cada cristão. Se você é filho de Deus, se você é cristão, não há desculpa para dizer que você não tem tempo para ler a Bíblia. Não há desculpa para dizer que você não conhece a sua Bíblia. Não tem desculpa. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que vai estar revelado a vontade de Deus para a nossa vida. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, precisamos usar ela. Como ser vitorioso na batalha, mencionamos já duas ações que nós devemos tomar: conhecer o inimigo, conhecer o equipamento. E a última ação que, a meu ver, nós temos que observar aqui nesse pequeno texto que Paulo está escrevendo para aqueles irmãos, e que também deve ser uma ação da nossa parte, é conhecer a estratégia. Estamos em guerra, estamos numa batalha, eu conheço o inimigo com quem eu estou guerreando, eu conheço quais são os equipamentos e armas que eu tenho à disposição, agora eu também preciso conhecer qual é a estratégia que eu vou usar para lutar nessa batalha. Qual é a melhor estratégia para poder vencer o inimigo? E Paulo aqui ele vai citar pelo menos uma estratégia. Nós não podemos lutar de qualquer maneira. Paulo usa a expressão que nós não podemos sair desferindo socos no ar. Não é de qualquer maneira que você enfrenta o inimigo. Lembra? O diabo ele é astuto. Lembra? O diabo ele conhece. Ele sabe como derrotar o inimigo. Então, se simplesmente eu vou batalhar, simplesmente eu vou lutar de qualquer maneira, certamente eu vou ser derrotado. Essa batalha requer soldados bem preparados para enfrentar as lutas. Essa batalha requer soldados corajosos. Essa batalha requer soldados que estão dispostos a lutar. Não podemos ir para a guerra com medo. Não podemos ir para a guerra amedrontados com o inimigo. Não. Nosso general é Cristo. Ele está na frente. Ele está puxando o seu exército. Ele vai dar estratégia. Mas nós precisamos conhecer qual é a estratégia. Na realidade, a palavra de Deus ela vai mostrar muitas estratégias de como nós devemos enfrentar o inimigo. Mas Paulo aqui ele vai destacar uma em particular, que é a oração. A oração ela não deve ser esporádica, mas ela deve ser contínua. Ela não deve ser um ato isolado, mas ela deve ser algo prático na nossa vida. Olha o que Paulo fala lá no versículo 18. Ele diz, depois que ele fala das armas, e a última que ele falou ali no versículo 17 é a espada do Espírito, no versículo 18 ele já entra dizendo, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a importância da oração na batalha cristã, no versículo 18 que nós podemos ver. Primeiro, com toda oração e súplica. Irmãos, isso é muito mais do que apenas largar uma lista de pedidos para Deus, como se Deus fosse um Papai Noel pronto para atender todos os nossos desejos. Com toda oração e súplica. Sabe que há momentos que nós vamos precisar suplicar. Há momentos que nós vamos precisar chegar diante de Deus, entregar nosso coração e dizer, Deus, por favor, eu não sei o que fazer, mas Tu, tudo podes. Nós vamos ter que suplicar. Por isso que Paulo fala com toda oração e súplica. Precisamos suplicar, interceder, agradecer.
Mas Paulo fala com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Isso significa que nós devemos estar constantemente em comunhão com Deus através da oração. Não é levantar às 6 horas da manhã e dormir à meia-noite e passar esse tempo todo só orando de cabeça baixa. Não é isso. Orando em todo o tempo é você estar, usando uma linguagem atual, é você estar conectado com Deus. É você estar diariamente conectado com esse Deus que tu adora, que tu serve, que tu canta, que tu agradece. É você estar conectado com esse Deus. É estar orando em todo o tempo. Orando no Espírito significa que a nossa oração ela deve ser estimulada, dirigida, assistida pelo Espírito Santo. A palavra já diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós diante de Deus. Então eu preciso estar sim orando em Espírito, estar conectado com Deus, para que Ele possa também estar atendendo as minhas necessidades. Paulo fala com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica. Devemos orar e vigiar. A oração, irmãos, requer que estejamos alertas e concentrados espiritualmente. Sabe que uma das disciplinas que talvez seja uma das mais difíceis e ao mesmo tempo, quem sabe, até uma das mais negligenciadas, é a oração. Alguém já disse que o povo brasileiro é um povo que lê pouco. Até essa semana saiu no noticiário que o Brasil lê em média, o brasileiro lê em média 4 livros por ano, enquanto que outros países leem 8, 10, 12 livros por ano. É interessante que, se nós formos talvez trazer para a igreja de Cristo hoje, a oração é algo que não é praticado de forma como deveria ser praticado, tanto na igreja de forma coletiva, como na vida pessoal dos cristãos. É interessante também notar que quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos na pressão, quando nós estamos em problemas, aí nós buscamos a Deus em oração. Aí nós arrumamos tempo para orar. Aí nós gastamos tempo em oração. Mas por quê? O sapato está apertando. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que orar. E aí eu vou na igreja. E aí eu leio a Bíblia. E aí eu oro a Deus. Mas o sapato está apertando. Na hora que aquela pedrinha que está incomodando sai do sapato, por que eu vou? Por que eu vou gastar tempo orando? Ir no culto? Tem coisa mais interessante que fazer? Estar em comunhão com os irmãos? Isso não é necessário. Por isso que muitas vezes Deus permite na vida de seus filhos passar por provações e problemas. Por isso que Deus permite na vida de seus filhos muitas vezes acontecer tragédias. Porque é quando nós estamos lá no buraco, quando nós estamos lá no aperto, é que nós buscamos mais a Deus. Porque quando nós estamos passando por privações, é quando nós mais nos humilhamos diante de Deus, é quando nós mais buscamos a presença de Deus, quando tudo está bem, quando a prosperidade está em nossa vida, quando a saúde está em nossa vida, nós nos esquecemos de Deus, nós viramos as costas para Deus. Essa é uma realidade, irmãos. Isso não acontece só conosco, mas se você for observar a igreja evangélica de uma forma geral, é assim. É assim que acontece. Basta dar um probleminha e a pessoa se volta para Deus, a pessoa busca a Deus, a pessoa ora a Deus, a pessoa congrega, a pessoa está em comunhão. Quando aquele problema é resolvido, quando aquele problema é atendido, as pessoas viram as costas para Deus, as pessoas deixam Deus de lado novamente. Por isso nós precisamos ter perseverança e súplica na oração. Precisamos perseverar. E também Paulo fala a respeito sobre orar por todos os santos. Somos um exército e precisamos uns dos outros. Quando um soldado cai, nós nos tornamos vulneráveis. Nós precisamos orar uns pelos outros, porque juntos nós vamos nos tornar mais fortes. A oração é uma das estratégias que nós precisamos conhecer e nós podemos usar nessa batalha. Nós temos começado alguns movimentos de orações aqui na igreja. Já há alguns domingos, talvez 1 mês, 2 meses para cá, nós temos reunido um grupo de pessoas aqui na igreja para orar.
Nós temos reunido para estar intercedendo diante de Deus. Esse grupo está crescendo. Esse grupo está crescendo. Hoje nós já tínhamos mais pessoas orando. Domingo passado já tínhamos um bom número de pessoas orando. Não estamos divulgando, mas queremos convidar a igreja. Vem e participa. Nos reunimos às 6 horas para orar. Vem e participa. Persevere em oração. Use essa estratégia. Como existe um slogan evangélico que diz: ora que melhora. Se junte a nós. Vem orar com a gente. Vem interceder, não só pelas suas dificuldades, mas pelas dificuldades que os outros irmãos estão passando. Vem gastar tempo com a gente em oração. O culto começa às 7, a gente se reúne às 8. Se você vai vir no culto, vem uma horinha antes. Vem orar. Não espera, irmãos. Não espera o sapato apertar para daí correr para Deus. Não espera acontecer uma tragédia na tua vida para daí tu buscar mais a Deus. Busca antes. Te coloca diante de Deus. Se humilha diante de Deus. Busca a Deus em oração. A oração é uma das disciplinas bíblicas que mais é negligenciada no meio do povo de Deus. Se o brasileiro lê pouco, o evangélico ora pouco. E nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais como igreja. Nós precisamos orar mais como cristãos individual. Precisamos orar mais. Essa é uma das estratégias. Fica o convite. Todo domingo, às 18 horas, tem um grupo orando. Se você não tem... Oi? 6 horas. Eu falei? 8? Nossa, 8 nós estamos no culto aqui. Às 18 horas. Às 18 horas estamos aqui orando. Vem, participa. Algumas pessoas perguntam: puxa, eu gostaria de fazer alguma coisa na igreja, o que eu poderia fazer? Vem orar. A oração é um ministério. Vem orar. Muito pode por sua eficácia. Súplica do justo. Vem orar. Para encerrar o texto que Paulo escreveu aqui para os irmãos lá em Éfeso, versículo 21 e 22, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. A ideia aqui de encorajar. Paulo ele finaliza, ele encerra essa carta falando, encorajando aqueles irmãos para enfrentar essa batalha espiritual. Irmãos, nós não estamos sozinhos nessa guerra. Há outros soldados que estão lutando conosco, que estão batalhando conosco, há outros crentes que estão ao nosso lado, e nós devemos nos esforçar para encorajar uns aos outros. Se vemos algum soldado que está machucado, que está ferido, vamos lá, vamos estender a mão, vamos juntar aquele soldado, vamos carregar ele junto, porque juntos nós nos tornamos mais fortes. Paulo, através dessa carta, ele estava encorajando aqueles irmãos da igreja de Éfeso. Assim como Tíquico foi um encorajamento para Paulo, agora Paulo está enviando esse irmão para encorajar os efésios. Se nós lutarmos juntos com o mesmo propósito e visão, a luta ela vai se tornar bem mais fácil de ser enfrentada. E aí Paulo encerra então dizendo: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Observe as palavras finais que Paulo usa para concluir a sua carta: paz, amor, fé e graça. Paulo era um prisioneiro em Roma, mas mesmo assim ele tinha uma perspectiva correta da batalha que ele estava enfrentando. É sobre isso então que hoje à noite nós conversamos. Eu sou vitorioso em Cristo, mas eu preciso conhecer o inimigo, eu preciso conhecer o equipamento e também eu preciso conhecer a estratégia para lutar essa batalha. Vamos orar? Deus, nós queremos te louvar e agradecer pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Muito obrigado, porque nela nós podemos encontrar a direção e a orientação para lutarmos essa luta que todos nós que somos teus filhos estamos lutando. Muito obrigado, porque nós temos os recursos e também não estamos sozinhos lutando. O Senhor está indo à frente, o Senhor está edificando a igreja
E nós queremos então, Deus, ser soldados bem preparados, que possamos estar lutando, guerreando nessa batalha que é bastante difícil. Muito obrigado, te louvamos e te agradecemos, orando assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor.